O que é Atma Vichara? Essa é uma expressão de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi foi um sábio que viveu no sul da Índia e compartilhou a verdade deste ser com aqueles que se aproximaram dele. Eu quero falar sobre Atma Vichara. Eu tenho chamado isso aqui no canal de o poder da real meditação. Não há nada semelhante a isso. A aproximação da verdade da real meditação é Atma Vichara. Atma Vichara significa autoobservação. E o que é esta autoobservação? Alguns traduzem isso por autoinvestigação. Eu prefiro aqui autoobservação. O que é esta autoobservação? É uma aproximação de si mesmo, tendo uma visão da verdade de como você funciona. O ser humano ele tem se perguntado como controlar a mente, como vencer o medo. Tem perguntado como observar a mente. Por que isso é importante? Porque sem uma visão da verdade sobre quem você é, basta você olhar para o mundo e perceber a condição em que o mundo se encontra. Não só esse mundo constituído de países, de nações, de cidades e bairros, mas esse mundo também mais próximo. A família, os amigos do trabalho, nossas relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, nossas relações uns com os outros, isso constitui esse mundo, esse nosso mundo. Sem uma compreensão da verdade de quem nós somos, de como nós funcionamos, não há amor, não há harmonia, não há beleza, não há verdade, não há liberdade, não há felicidade nessas relações. Então, o mundo, ele é exatamente aquilo que nós somos, aquilo que apresentamos ser, que demonstramos ser, que parecemos ser, é isso que o mundo é. Então, o mundo à nossa volta é o mundo dentro de nós. Uma aproximação divina, uma aproximação de Deus, uma aproximação da verdade, requer a compreensão de nós mesmos. Tudo que fazemos ao olhar para o mundo, ao interpretar o mundo com base naquilo que nós acreditamos ser, tem colocado o mundo e a nós mesmos dentro dessa condição. Eu quero repetir isso, não há separação entre nós e o mundo somos nós somos o mundo. Se há confusão nesse mim, nesse eu, há confusão nesse mundo. Assim, descobrir como nós funcionamos é colocar nesta vida, nesse contexto de nossas relações uns com os outros, que se constitui o mundo, harmonia, verdade, inteligência, compreensão. Não podemos dar ao mundo aquilo que não temos. Não podemos receber do mundo uma outra coisa a não ser aquilo que nós somos. Se nós somos confusão, é o que estamos dando para o mundo, é o que estamos recebendo do mundo. Então, em nossas relações uns com os outros, nós queremos harmonia, queremos felicidade, queremos companheirismo, queremos amor, mas o que estamos dando para o mundo é aquilo que estamos recebendo do mundo. Se há confusão nesse eu, nesse mim, nesse ego, nessa pessoa que acredito ser,
É isso que recebo do mundo, porque é isso que eu dou para o mundo, porque é isso que o mundo é, aquilo que eu sou. Assim, a aproximação da Atma Vichara, da autoobservação, lhe mostra o que é a mente e como ir além desta condição de mente no eu, de mente pessoal, de mente do mundo, de mente egóica. Então, a autoobservação, que é a Atma Vichara, é a verdade da real meditação. Um cérebro quieto, silencioso, uma mente livre de padrões que são os padrões comuns da mente do mundo, da mente do eu, da mente egóica. Que padrões são esses? Nós sabemos o que é a mente. A mente em nós é aquilo que carregamos dentro de nós com o peso da inveja, da violência, do medo, de todas as características desse centro que se separa, desse eu, que se vê como uma entidade separada. Reparem, isso não é nada confuso. É muito simples observar e ver o quanto somos pessoais, quanto somos egocêntricos, o quanto estamos presos a opiniões particulares, crenças particulares. Isso nos separa do outro e coloca nossa relação com o outro numa relação em conflito, numa relação onde esse autointeresse, esse interesse meramente pessoal, nos faz querer que o outro nos dê algo, nos preencha de alguma forma, nos satisfaça de alguma forma, nos dê algo. Então, há sempre essa condição de egoísmo e, portanto, de medo nesse mundo, no nosso mundo, nesse mundo desta mente. Observar esse movimento do eu, perceber esse elemento que se separa da experiência do momento presente, para tentar algo, para buscar algo, para fazer algo com isso que observa. Isso nos coloca sempre numa posição de reagir ao instante, reagir a esse momento. Há uma diferença entre uma ação e uma reação. O movimento do eu em nós, ele não conhece uma ação. A ação é aquilo que ocorre nesse instante, sem este autocentramento, sem este autointeresse, sem esse egocentrismo. Nós desconhecemos isso. Nossas ações, nossas atividades são egocêntricas e, portanto, são ações reativas. Vamos esclarecer isso aqui para você, para lhe mostrar onde está a questão de todo o problema. Na verdade, esse é o único problema que nós temos. O que temos dito nesses encontros, e pode soar muito estranho para você, é que os problemas são ilusórios, mas são ilusórios se o sentido de um eu é visto como uma ilusão, se isso se desprende de nós, se esse sentido de um eu se desfaz, não há mais problemas. Todos os problemas partem desse eu, desse sentido de uma ego-identidade que está reagindo a esse instante. Vamos colocar isso aqui claro para você. O sentido de alguém presente, que é o eu, ele é algo vindo do passado. Tudo que você tem da pessoa que você acredita ser são conjuntos de imagens, são conjuntos de memórias, de lembranças, algo vindo do passado. Existe um nível
de informação que trazemos, que vem do passado, que vem da memória, que é algo prático, é algo funcional. Precisamos disso. Num certo nível, nós precisamos sim do pensamento. Pensamento, repare, todo pensamento é algo que vem do passado, é uma lembrança, é uma memória. O seu nome é uma memória, o endereço da sua casa é uma memória, o nome da sua esposa, da sua namorada, o nome do seu filho, isso é memória. Isso é algo prático, objetivo, funcional. Precisamos disso agora, aqui. Então, o mundo funciona assim. Nós funcionamos na vida desta forma. Então, nesse nível, a memória se faz necessária. Mas eu tenho também uma qualidade de memória que dá essa formação a esse eu, a esse ego, a essa pessoa. E é esse conjunto de memórias que se mostram agora aqui que me fazem reagir. Então, nossas ações são atividades egocêntricas porque nascem desta qualidade de memória. É a memória desfuncional, é a memória do eu, é a memória do ego, é a memória desta mente mundana, desta assim chamada mente humana. É o resultado de um condicionamento, de uma programação, de um modo de acontecer que está sempre se repetindo. Eu posso lhe dar aqui um ou dois exemplos e você irá compreender claramente que tipo de memória é essa. Você me disse alguma coisa ontem e eu gostei do que ouvi. E nesse contato com você, agora, hoje, aquilo aconteceu ontem, mas eu registrei essas palavras. E nesse contato com você, agora, aqui, eu gosto de você, porque você me disse palavras amáveis. Então, esse gostar, por exemplo, dessa pessoa que é você, essa pessoa que é você é só uma imagem que eu trago de alguém que conheci ontem. Esse alguém é uma imagem dentro de mim. Então, notem essa qualidade de encontro nesse nível, no nível da mente egóica, da memória, desse passado, é um encontro entre imagens. Então, a imagem que eu faço de você, eu gosto dela. Esse eu também é uma imagem que eu tenho de quem eu sou. Então, o que eu tenho sobre quem eu sou é um conjunto de imagens que eu faço de quem eu sou, de que tenho de mim mesmo, de todas as experiências pelas quais passei, esse eu passou, essa ideia de ser alguém passou por isso, e agora isso está aqui, e essa imagem que eu faço de você. Então, esse encontro é um encontro entre pessoas. Então, as pessoas, elas não passam de imagens para esse eu, e esse eu não passa de uma imagem também para elas. Nesse nível, a qualidade de memória é a memória do ego. Então, nossas ações nascem desse tipo de memória. Eu gosto de você enquanto você é amável comigo. Quando você deixa de ser amável comigo, eu faço uma outra imagem de você. Você não é mais alguém que eu gosto. Você não é mais alguém de quem eu gosto. Você é alguém de quem eu não gosto. O meu gostar, o meu não gostar, o meu amar você ou odiar você é um movimento da memória e, portanto, é um movimento reativo do eu, do ego. Compreendam o que é o ego. O que é o ego? É esse movimento de autoimagem? A imagem que eu faço de você, a imagem que você tem de mim? Então, o seu nome
É uma memória funcional? É uma memória prática? É uma memória objetiva? Mas essa autoimagem é uma autoprojeção? Estou projetando quem você é. Acredito que sei quem você é, em razão dessa imagem que tenho de você. Acredito que sei quem eu sou, em razão dessa imagem que faço de mim mesmo. Uma aproximação com a Atma Vichara, com a autoobservação, com a real meditação, que é olhar para esse movimento da mente e descartar esse movimento de memória psicológica, de passado, para lidar com esse momento livre desse movimento de pensamento. Esse movimento de pensamento eu tenho chamado de tempo psicológico. Não é a memória objetiva, não é a memória prática, é a memória subjetiva, é a memória imaginária desse eu. Olhar para esse movimento, tomar ciência desse movimento do eu. Isso é o fim para esse movimento? Então, é um contato com a vida nesse momento livre desse sentido de separação, deste eu e você? Estamos livres do sentido de dualidade? Estamos livres do sentido do ego? Estamos livres do movimento de reação de memória? Então, há uma ação agora aqui. Eu não faço uma imagem sobre quem você é. Não registro isso. Não registro uma imagem sobre quem eu sou. Então, há um contato livre desse sentido de separação, desse sentido de dualidade. Então, não há esse eu e você. Isso é o fim para essa ego-identidade? É o fim para essa memória psicológica do ego? Isso é possível quando há uma aproximação da autoobservação, da observação do movimento da mente, sem o observador, esse olhar sem o eu, se relacionar sem essa imagem. Nosso trabalho aqui consiste em descobrirmos uma vida livre de problemas e, portanto, livre de sofrimento. Uma vida assim é uma vida livre do eu. Eu quero repetir para você, os problemas estão presentes enquanto o sentido do eu está presente. Os problemas estão presentes dentro desse sentido de um eu que está presente. Sem esse sentido de um eu que se separa, nesse momento dessa experiência do viver, há só a vida, não há mais esse elemento que se separa e, portanto, não cria conflito, não cria problemas, não cria dificuldades. Assim, o nosso trabalho aqui consiste em olhar para esse movimento do eu, esta ciência da autoobservação desse movimento. Nós chamamos aqui de Atma Vichara, ou real meditação. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre esta verdade da real meditação de uma forma prática. Como realizar isto nesta vida? A aproximação do autoconhecimento é parte disso, desta autodescoberta, da verdade do seu ser livre desse movimento do pensamento. Então não se trata de controlar o pensamento, se trata de descobrir a verdade sobre esse movimento. Isso é o fim do movimento do eu, é o fim do movimento desse pensamento psicológico, desta condição psicológica de separação, de dualidade. É o fim da ilusão entre esse observador e coisa observada. Esse é o nosso trabalho aqui dentro desse canal. Nós temos encontros também online nos finais de semana. Você encontra o nosso link aqui do WhatsApp na descrição do vídeo. Temos encontros presenciais, temos também retiros. E aqui fica o convite para você. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos falando do fim do eu,
do ego, do fim desse modelo de identidade egóica, no sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida. Então a realidade de Deus, da verdade, da felicidade, está aqui e agora.